Hoje, em nossa aula de matemática do 9º ano, nós aprenderemos sobre linguagem algébrica e funções. Iniciaremos o capítulo 2 do livro de matemática do Colégio Adventista, o livro do 9º ano. As explicações estão a partir da página 41. Equações, incógnitas, funções e variáveis. Acompanhemos as explicações do livro. As equações são muito importantes para a resolução de questões do dia a dia. Elas nos permitem descrever problemas em linguagem algébrica. O curioso é que podemos utilizar o que aprendemos sobre funções e gráficos para resolver essas equações. A seguir, veremos alguns exemplos de como fazer isso na prática. Situação 1. No ano passado, o faturamento de um hotel foi de R$150 mil. Isso representa R$10.000 a mais que o faturamento deste ano. Para determinar o faturamento do ano atual, colocamos X como faturamento deste ano. Então, sabemos que o faturamento deste ano, X, mais R$10.000, que foi o que ele foi a mais, é igual a 150 mil. Para resolver essa equação, faremos o seguinte: x mais 10 mil é igual a 150 mil. X mais 10 mil igual a 150 mil, ao isolarmos o x, nós encontramos um x igual a 140 mil. Então, olha para mim um pouquinho, o que ele fez? Ele pegou o faturamento atual, mais os R$10.000, que representa o faturamento a mais que no ano anterior, igual ao faturamento do ano anterior, que foi de R$150 mil. Certo? Aí ele perguntou, determine o faturamento atual. Então, o que acontece? Se eu isolar x, eu deixo x no primeiro membro, igual a 150 mil. O 10 mil, que é número sem variável, eu mudo de lado. Se ele muda de lado, ele muda de sinal, menos 10 mil. X, então, é igual a 140 mil, certo? Virem na página 42 e nós lemos assim. Assim, está previsto que o faturamento do hotel para este ano será de 140 mil. Você não disse que iríamos usar funções e gráficos para resolver as equações? É verdade. Agora que já recordamos como resolver equações simples, vamos à próxima situação que mostra como utilizar funções e gráficos. Então, esse tipo de função vocês já sabiam resolver, que é o exemplo da situação 1. Vamos para a situação 2 e verifiquemos o que acontece, o que teremos de novidade. Vejam só. Anos atrás, Márcio trabalhava em uma empresa de construção. Naquela época, ele ganhava um valor fixo de R$10 por dia e mais R$3 de comissão para cada metro quadrado de piso que colocasse. Vamos determinar quantos metros quadrados de piso ele precisava assentar para ganhar R$40 em um dia. Para começar, colocamos x metros quadrados de piso que Márcio precisava assentar por dia. Então, nós teremos o ganho fixo, que era de R$10 ao dia, mais R$3 por cada metro quadrado, nós chamamos o metro quadrado que ele assentou de x, ou seja, R$10 fixo mais R$3 por metro quadrado de piso assentado, é igual ao valor que ele quer ganhar. Ele quer ganhar R$40, certo? O que nós fazemos agora? O mesmo que fizemos na situação 1. Nós vamos isolar o x, deixar x sozinho. Então, tudo que é número sozinho vai para o segundo membro e tudo que é número com variável, com letra, nós deixamos no primeiro membro. Então, 3x fica no primeiro membro, que é igual a 40, que já está no segundo membro. O 10 muda de lado, muda de sinal, fica 40 menos 10. 3x é igual a 40 menos 10, que é 30. Isola x. X é igual a 30. O 3 que multiplicava o x ao mudar de lado, ele faz a operação inversa. O inverso de multiplicar é dividir, por isso fica x é igual a 30 dividido por 3, que é igual a 10.
X era a quantidade de metros quadrados que ele tinha que assentar de piso, não é? Ou seja, para que no final do dia ele ganhe R$40, ele precisa assentar 10 metros quadrados de piso. Voltemos então ao livro. Final da página 42. Último parágrafo, nós lemos assim. Essa equação pode ser facilmente resolvida obtendo-se x igual a 10. Mas observe que, se colocamos y no lugar de 40, temos a expressão y igual a 3x mais 10. O que essa função y igual a 3x mais 10 tem a ver com a equação original 10 mais 3x igual a 40? Ela nos permite conhecer as várias possibilidades de ganho, assim variando x temos o ganho diário y. Então eu vou apagar o quadro para explicar o que esse y está fazendo aí. Olha, nós sabemos que nessa empresa a pessoa ganha R$10 fixo mais R$3 por metro quadrado de piso assentado e vai dar o valor que ele ganha. Y, então, vai ser o valor que a pessoa vai ganhar no final do dia de trabalho, certo? E o desenvolvimento do valor que ele deverá ganhar vai ser R$10 fixos mais R$3 vezes cada metro quadrado de piso que ele conseguir assentar. Aí nós podemos fazer uma tabela. Por exemplo, se eu tenho uma tabela x em função de y ou y em função de x, eu posso fazer o seguinte, olha, vou pensar com vocês. Vejam aqui. Olha, suponhamos que ele tenha assentado 0 metros de piso, 1 metro de piso, 5 metros de piso, 9 metros de piso e 11 metros de piso, tá? Isso aqui são suposições para eu descobrir quanto que ele ganharia. Vejamos. A quantidade de metros quadrados de piso está sendo representada pela letra x. Então, eu tenho que substituir na minha função. Quem que é a função? Y é igual a 10 mais 3x. Então, olha, se x for 0, quanto que ele vai ganhar? Eu já sei, mas vamos fazer o cálculo? Olha, a função é y é igual a 10 mais 3x. Onde tem x, eu vou escrever 0. Então, y é igual a 10 mais 3 vezes 0. Y é igual a 10 mais, quanto que é 3 é 0? 0. 10 mais 0, 10. Ou seja, se ele assentar 0 metros quadrados de piso, ele ganhará R$10. Confere? Se ele assentar 1 metro quadrado, olha, se x for igual a 1, a função é y é igual a 10 mais 3x. O que eu faço agora? Onde tem x, eu coloco 1. Então, y é igual a 10 mais 3 vezes 1. Onde tem x, eu coloquei 1. Faço o cálculo. Y é igual a 10 mais 3 vezes 1, 3. 10 mais 3, 13. Se ele assentar 1 metro quadrado de piso, ele ganhará R$13. Se ele assentar 5 metros quadrados, vamos ver, olha. Se x for igual a 5, quem que é a função? Y é igual a 10 mais 3x. Onde tem x, eu coloco agora o 5. Então, y é igual a 10 mais 3 vezes 5. Y é igual a 10, faz a multiplicação primeiro, né? 3 vezes 5, 15. 10 mais 15 é igual a 25. Se ele assentar 5 metros de piso, ele ganhará R$25. E assim por diante. Vamos fazer os outros dois que eu havia colocado para vocês. Se ele assentar 9 metros de piso, ou seja, se o x for igual a 9, quem que é a função? A função é y igual a 10 mais 3x. Onde tem x, agora eu coloco 9. Y é igual a 10 mais 3 vezes 9. Y é igual a 10, 3 vezes 9 são 27, 10 mais 27, 37. Ou seja, se ele assentar 9 metros de piso, ele ganhará R$37. E se ele assentar 11 metros de piso? Vamos fazer. Se x for igual a 11, quem que é a minha função?
y é igual a 10 mais 3x. Onde tem x, o que eu vou escrever? Escreverei 11. Então, nós teremos y igual a 10 mais 3 vezes 11. Y é igual a 10, 3 vezes 11, 33. 10 mais 33 são 43. Ele ganhará R$43 se assentar 11 metros de piso. Vejam só. Quanto mais ele trabalhar, maior será o valor que ele ganhará no final do dia. No final do expediente, certo? Então, a função crescente, porque quanto mais trabalha, mais recebe. Agora, observem aqui. Vejam as variáveis y e x. Quais são os expoentes das variáveis? 1. O expoente é 1. Toda vez que você observar uma função e ela tiver expoente 1, isso quer dizer que eu tenho uma função do primeiro grau. E a representação gráfica de qualquer função do primeiro grau é uma reta. Vamos fazer o gráfico dessa função? Eu vou apagar esses cálculos que me fizeram chegar na variável y para desenhar o gráfico referente a estes cálculos da função. Então, veja. Quando eu vou desenhar um gráfico, eu tenho dois eixos. Eu tenho o eixo x e o eixo y, certo? O eixo x é conhecido como o eixo das abscissas e o eixo y é conhecido como o eixo das ordenadas. O eixo x, ele sempre está na horizontal e o eixo y, ele está na vertical. O ponto de interseção dos eixos x e y é o ponto 0, 0. Abaixo de 0 eu tenho os valores negativos para y, acima de 0 eu tenho os positivos para y. À direita de 0 eu tenho os positivos para x e à esquerda de 0 eu tenho os negativos para x. Vejam só, vamos marcar os pontos. Eu vou fazer de novo aqui, tá? O gráfico. Só porque eu tenho valores maiores em y, para que eu possa fazer um gráfico mais proporcional. Então, tá aqui o eixo y, que é o eixo das ordenadas. E está aqui o eixo x, que é o eixo das abscissas. Tá bom? Aqui está o 0, 0. Quais são os pontos que eu tenho para o x? 0, 1, 9 e 11. Eu vou fazer proporcional, tá? Então, 0. Vou colocar aqui, ó. 1, 5, 9 e o 11. Tá bom? Fiz proporcional, não fiz com tamanhos reais. 0, 1, 5, 9 e 11. E quais são os valores que eu tenho para y? 10, 13, 25, 37, 43. Também farei proporcional por causa do espaço que eu tenho aqui, que é reduzido. Então, 10, 13, 25, 37 e 43. Suponhamos que sejam aqui esses valores. Agora, nós vamos fazer os encontros. Olha, 0 para o x, 10 para o y. Fica aqui, o início do meu gráfico. 1 para o x, 13 para o y. Eles se encontram aqui. 5 para o x, 25 para o y. Tá aqui. Agora, 9 para o x, 37 para o y. Aqui. E 11 para o x, 43 para o y. Certo? Ligo os pontos, vejam, eu tenho uma reta crescente. Por quê que eu tenho uma reta crescente? É uma reta porque é uma função do primeiro grau e ela é crescente porque o x está positivo na minha função. Quem que é a função? Y é igual a 10 mais 3x. Bom, quero que vocês agora peguem o livro
e me acompanhe na página 43. Primeiro parágrafo após a tabela azul. Podemos escrever a tabela da função tanto na vertical como na horizontal. Aí no livro ela está na horizontal, aqui no meu quadro, no exemplo, eu fiz na vertical para economizar espaço. Nesse caso, o livro escolheu escrever na horizontal. Ao lado, desenhamos os pontos de uma malha quadriculada e traçamos o gráfico da função. O mesmo gráfico que eu desenhei aqui está desenhado no seu livro. Observando o gráfico, notamos que o valor de x, para o qual y é igual a 40, é 10, como já havíamos visto antes. De fato, pela tabela já se nota que y cresce à medida que x cresce. E além disso, para x igual a 9, temos y igual a 37. Para x igual a 11, temos y igual a 43, certo? Logo, como estamos buscando o valor de x, para o qual y é igual a 40, devemos ter x entre 9 e 11. Parece mais difícil resolver a equação 3x mais 10 igual a 40, utilizando gráficos e funções, do que resolvê-la diretamente. Aí o professor responde. A função y igual a 3x mais 10 nos dá uma ideia gráfica da variação do ganho diário em termos do número de metros quadrados assentados. Entretanto, há equações em que o método gráfico pode ser mais útil, como no caso a seguir. Nós veremos agora um outro exemplo. O próximo exemplo não é de função do primeiro grau, tá? É um outro tipo de função. É uma função cúbica, uma função de terceiro grau. Nós não estudaremos este ano nós estudaremos apenas funções de primeiro e segundo grau. Ele trouxe apenas um exemplo para mostrar que às vezes a situação gráfica é mais fácil para você entender do que você analisar apenas um enunciado ou a explicação. Então vamos apenas verificar este exemplo. Último parágrafo da página 43. Nem sempre se pode determinar com precisão os pontos x para os quais y é igual a zero. Por exemplo, se desejamos resolver a equação x ao cubo menos 2 igual a zero, colocamos y igual a x ao cubo menos 2 e procuramos os pontos x para os quais y é igual a zero. A figura a seguir mostra como fica o gráfico dessa função quando traçado no computador. Ela fica curva, né? Geralmente, o desenho de uma função cúbica do terceiro grau é uma hipérbole. É um desenho que vocês ainda estudarão no final do ensino médio. A figura a seguir mostra como fica o gráfico dessa função. Observe que y igual a zero para um valor de x que está entre 1,2 e 1,4. Só olhando o gráfico não podemos determiná-lo com precisão, mas podemos saber o seu valor aproximado. Na verdade, a solução exata de x ao cubo menos 2 igual a zero é raiz cúbica de 2. Entretanto, esse número é irracional. Ao tentar escrevê-lo como decimal, só conseguimos uma solução aproximada e não precisa. Por isso é muito importante, em algumas situações, nós desenharmos o gráfico, porque nós não temos soluções precisas, mas no gráfico nós teremos uma ideia de como seria a resolução dessa função.